Fala galerinha, beleza? Agora nós vamos conversar um pouco sobre ação civil pública, né? A minha proposta inicial para vocês que estudam diretamente comigo, que fazem parte dessas 5 turmas aí, agora 6, né? Porque nós dobramos a turma de Direito Digital, era trazer conteúdos aqui para a comunidade, através do meu canal, com relação às matérias da faculdade, né? Cumprindo a ementa. Mas, como eu havia gravado alguns cursos para a plataforma da Hotmart, principalmente esses cursos que eu de vez em quando divulgo no story do Instagram, e quem não tiver seguindo, por favor, siga, é o @LeonardoAntunesADV, tá? E lá eu posto alguns conteúdos. Quando começar a chegar a época de prova, eu vou começar a fazer algumas brincadeiras lá com a matéria, tá? Então eu posto lá um curso, né, que eu fui convidado para ministrar aula de peças processuais do Código de Processo Civil em processos licitatórios, tá? É um curso de defesas jurídicas em licitações. E aí eu falei sobre mandado de segurança. Foi um curso, uma aula de mais de 40 minutos. Eu gravei um resumo e está disponível aí no canal, disponibilizei para vocês aqui na comunidade. Em um outro momento, eu gravei também embargos de declaração em processos administrativos, tratando de assuntos de licitações, falamos, apelação em mandado de segurança, falamos um pouco de ação popular. Então, tudo isso eu vou gravando um conteúdo mais resumido, tá? Para vocês que não adquiriram o curso, e posto na comunidade para vocês também terem ciência de como operacionaliza essa forma de peças de recursos dentro de processos administrativos. Então, como eu falei de ação popular na semana passada, não me custa nada também trazer a ação civil pública para que possamos não fazer confusão, tá? Porque algumas pessoas fazem confusão de ação popular com ação civil pública. Então, eu trouxe aqui um resumo no material de um outro curso que eu já ministrei através da plataforma da Hotmart, que vale a pena deixar aqui e acrescentar. E para colocar uma cereja no bolo, no topo do bolo, eu coloquei no final 2 questões de concurso, para vocês verem a importância desse assunto nos concursos públicos. Alguns alunos, eu repito, perguntam para mim: e aí, professor, vamos colocar algumas coisas, alguns vídeos com relação à prova da OAB? Eu estou bolando alguma ideia para poder subir algum conteúdo de correção das provas, né? Principalmente essa última prova que teve agora, acho que foi no mês de fevereiro, né? Eu não estou por dentro do calendário, mas eu sei que vai ter outra lá para o mês de julho. Então, e vai ter agora em abril, março, abril, a segunda fase do exame da OAB, né? Vamos ver se eu consigo um horário, porque 5 turmas fica pesado, preparar conteúdo para a sala de aula, depois de começar a prova, correção de prova, escritório, curso digital, atendimento, então fica um pouco complicado, mas eu vou procurar um tempo e um momento para poder gravar uma aula de correção dessa última prova e preparar vocês que passaram para a segunda fase ou vocês que vão fazer a próxima prova, para vocês ficarem por dentro do critério das normas da OAB e os macetes também para poder fazer essas provas, tá bom? Então, olha, eu trouxe aqui para vocês um conceito de ação civil pública, tá? É um tipo de ação judicial destinada à proteção dos direitos difusos e coletivos, tanto por iniciativa do Estado quanto de associações com finalidades específicas. Nós sabemos que tanto aquela ação que nós estudamos lá, que é a ação popular, ela vai defender o interesse da coletividade. Essa ação civil pública também defende o interesse da coletividade. Ao longo dessa explanação, nós vamos entender que esse conceito e esse tipo de ação, ela tem uma diferença daquela ação popular que nós conversamos na aula, na gravação anterior. Se você não viu, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho e busque no meu canal Ação Popular. E aí vai um vídeo curtinho, acho que é 20 minutos ali e tal, vocês vão ficar mais por dentro do assunto com referência à ação civil pública. Nós vamos dar uma comparadinha aí bem rápida
de uma forma simples, para poder ficar bem simples para vocês entenderem, vocês que fazem confusão com esse assunto, tá bom? E aí, na descrição desse vídeo eu vou explicar sobre essa metodologia, vai ter um WhatsApp, se vocês quiserem participar da comunidade, mandem mensagem para o suporte, o suporte vai incluir vocês na comunidade, e lá na comunidade vocês vão ter conteúdos de várias situações, processo civil, direito digital, tá? E esses cursos de plataforma digital eu vou botando um resumo lá, para vocês ficarem por dentro também. Beleza? Então, nós temos a ação civil pública, que nós já vimos aqui, sabemos que o interesse da ação civil pública é defender, na verdade, a coletividade, direitos difusos, qualquer tipo de ato que venha a violar, né, a atingir o meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio público e cultural, é passível de ação civil pública, tá? E, ação civil pública não, ação popular, tá? Estou voltando na aula passada que nós gravamos de ação popular. Então, ato que viole moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio público e cultural, ação popular, tá certo? Nós falamos na aula passada. Então, agora nós estamos tratando de ação civil pública. Essas duas ações são previstas na Constituição brasileira, porém, cada tipo de ação possui uma lei específica. Aqui nós falamos assim, a ação civil pública é um tipo de ação judicial destinada para a proteção de direitos difusos e coletivos, tanto por iniciativa do Estado, quanto de associações com finalidades específicas, e responsabiliza quem tenha causado danos morais ou materiais contra o meio ambiente, aos consumidores, à honra, à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, à ordem urbanística, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e dentre outros, ou seja, danos à coletividade. Nesse conceito, nós já conseguimos identificar a diferença entre a ação civil pública e a ação popular. Porque na ação popular, nós só defendemos os direitos difusos e coletivos quando há violação ao meio ambiente, à moralidade administrativa e ao patrimônio público, histórico e cultural. Aqui, na ação civil pública, além disso, nós temos a questão dos consumidores, temos a questão dos direitos de valor artístico, estéticos, religiosos, honra e dignidade. Então, nós já conseguimos achar uma diferença aí, além das leis que são diferentes e a previsão legal e os incisos da Constituição, beleza? E aqui eu falo para vocês do direito difuso. O que é um direito difuso, né? Tem como seus titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Se eu moro num bairro e esse bairro, por exemplo, tem uma reserva ambiental e as pessoas passeiam por ali, cuidam de criança, brincam, um domingo de sol, leva para uma diversão, uma área protegida, e ali está tendo uma violação daquela região onde pode causar um dano àquela natureza, e aquele parque ecológico, por exemplo, no meio daquele bairro, possa se extinguir, eu tenho uma violação e de interesse difuso, tá? Viola o direito difuso. E o direito coletivo tem como titulares as pessoas integrantes de um determinado grupo, categoria ou classe, né? Vamos supor, nós falamos ali valor artísticos, né? Vamos falar de atores, né? De palco, de peças teatrais. É um grupo de atores que trabalham na parte de teatro que possa ter esse direito violado através de uma revogação de uma lei ou através de uma licitação pública que autorize a demolição do único teatro municipal daquele local, né, onde aquela população também que curte aquele tipo de evento vai se sentir prejudicada. Então, eu estou falando dos direitos coletivos, tá? Eu separei um determinado grupo e categoria. E vou citar alguns exemplos, né? Por meio de ação civil pública que o Ministério Público pode cobrar a instalação de mais leitos de hospitais em determinado local,
caso haja demora na compra desse material, através de uma licitação, tá? O Ministério Público pode requerer ao juiz a aplicação de multa em caso de dano ambiental por uma indústria e até mesmo a devolução de valores desviados do erário por servidores públicos em caso de improbidade administrativa. Nós demos 2 exemplos aí e eu vou explicar. Vamos supor que uma pessoa esteja internada num hospital público e a família vai visitando e vê que esse hospital não detém estrutura para cuidar dos seus pacientes. Essa pessoa não sabe a quem recorrer, mas aí procura você, que está acompanhando esse material, e pergunta, e aí, como é que eu faço para resolver isso? Preciso de um advogado? Né? Ele pode ir direto no Ministério Público, sem necessidade de um advogado, e procurar o departamento de dentro do prédio do Ministério Público e relatar a situação, apresentar provas, e o Ministério Público inicia uma ação civil pública para defender os interesses daquela população que está necessitando desse serviço público, desse hospital, tá certo? E aí encontra que dentro daquele hospital que não tem leitos, a capacidade de leitos não atinge a necessidade de atendimento, descobre-se que há uma licitação, uma demora na compra desse material, e aí intervém o Ministério Público através de uma ação civil pública. Tá certo? E o outro exemplo que nós falamos aqui é sobre a questão do dano ambiental por uma indústria, né, que recebe para poder exercer algum tipo de atividade naquele local, e aí o Ministério Público descobrindo que há um desvio de verba, um desvio de dinheiro, que é o erário público, ela pode intervir, que está causando dano ambiental, ela pode intervir com uma ação civil pública que é de interesse da coletividade, que é de interesse difuso, para poder reparar e impedir esse tipo de ato lesivo ao meio ambiente. Tá certo? Então, eu dei agora um exemplo também de ação civil pública com direito difuso, direitos a um meio ambiente sadio, a vedação à propaganda enganosa e ao direito à segurança pública. Exemplo de ação civil pública com direito coletivo, os direitos dos consumidores de receberem serviços de boa qualidade das empresas prestadoras de serviços públicos essenciais, como energia elétrica, abastecimento de água e telefonia. Então, esses interesses coletivos que se fala com relação ao consumo, né, energia elétrica, abastecimento de água, são comuns de aparecer em determinada região do nosso país, tá bom? A ação civil pública está prevista na Constituição Federal, em seu artigo 129, inciso 3, e na sua lei específica 7.347 de 85, tá certo? O artigo 129 da Constituição prevê assim: são funções institucionais do Ministério Público promover inquérito civil, inciso 3, e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, que nós já aprendemos o que significa isso. E a previsão legal da Lei 7.347 de 85. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Nós falamos sobre a ação popular, né? A diferença entre ação popular e ação civil pública, principalmente em seu conceito e também em sua legislação específica. A ação civil pública menciona na sua lei que sem prejuízo à ação popular, porque ela já direciona que existe uma coisa próxima da ação civil pública, mas nós sabemos agora que o conceito de uma é diferente da outra. E aí prestem atenção nos incisos do artigo 1º. Danos causados ao meio ambiente, na ação popular também, você promove essa ação através de ato lesivo ou danos causados ao meio ambiente, porém, na ação popular, você não pode mover ação se for um dano relativo ao consumidor, à coletividade. Agora, na ação civil pública, sim, danos causados ao consumidor, de uma maneira geral, não individual, tá bom? Porque nós falamos de direitos coletivos e direitos difusos.
aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, que aqui na ação popular, ação civil pública prevê e na popular não, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração à ordem econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos, ao patrimônio público e social. Parágrafo único. Não será cabível a ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Então, se você tiver interesse individual, não é cabível a ação civil pública, tá certo? Só uma ação comum, uma ação de reparação de danos, uma ação de obrigação de fazer, não ação civil pública. E eu coloco aqui um quadro para vocês memorizarem, é meio que um mapa mental sobre direito difuso, direito coletivo e interesse individual homogêneo, tá certo? Então, depois vocês podem pausar esse vídeo e ler. Eu falo aí, difusos, transindividuais, indivisíveis, pessoas determinadas ligadas por circunstâncias de fato. Coletivo, transindividuais, que aí é similar do direito difuso, indivisível, que também é similar do direito difuso, classe, categoria ou grupo, que aí já diferencia, porque nós especificamos no coletivo a questão do artístico, né? Nós colocamos lá do consumidor, e aí já no difuso não, são pessoas indeterminadas. Ligadas por circunstâncias de fato no direito difuso, enquanto no coletivo ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica de base. Eu posso citar para você a relação de consumo, por exemplo, uma sobretaxa de preço para um determinado produto no mercado, que está sendo veiculado e circulado por um determinado mercado, um determinado bairro, onde aquele mercado é único e está sobretaxando preço. Outro exemplo, combustível. Se de repente tiver algum posto de gasolina que esteja cobrando alguma coisa absurda ou impondo algum tipo de imposto naquele litro do combustível que não é previsto na lei, e aí afeta diretamente aquela coletividade que são ligadas entre si, tá certo? E os individuais e homogêneos, que já é diferente, já está fora desse contexto da ação coletiva, tá? Ação civil pública, melhor dizendo, ação civil pública. Os individuais e homogêneos, eles são individuais, eles são divisíveis, de origem comum e desnecessária ligação. Então, se você não tiver ligação entre outras situações, você tem um direito individual. Se você tiver uma origem comum e não coletiva, de pessoas indeterminadas, que não atinge a todos, aí você tem uma ação individual. Beleza? Então, eu trouxe aqui a primeira questão, trouxe a segunda questão de concurso, mas eu vou pular para poder, antes de ler essas questões, falar sobre a legitimidade, né? Quem pode propor essa ação civil pública? Quem detém de legitimidade para ajuizar uma ação civil pública? Todas as partes relacionadas no artigo 5º da Lei 7.347 de 85, que é a lei específica, a lei especial de ação civil pública, fala que o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, autarquias e empresas públicas, fundação ou sociedade de economia mista e associação que esteja constituída há pelo menos 1 ano nos termos da lei civil. A ação civil pública não pode ser promovida por um particular, porque esse particular não detém de interesse coletivo e difuso. Então, o particular, o cidadão individual comum, não pode promover ação civil pública. Ele pode se direcionar a um departamento, né, ao órgão do Ministério Público, ao órgão da Defensoria Pública, comunicar o fato, apresentar provas, tá, dar robustez àquele órgão e falar, o doutor defensor, tá, está acontecendo isso lá no meu bairro, ou no meu município, né, no meu estado, na minha cidade, não sei, e esse ato ilegal está causando prejuízo a toda a coletividade, está causando prejuízo a determinadas classes dessa minha região onde eu vivo. Então, eu estou sendo prejudicado, meu vizinho está sendo prejudicado,
eu entendo que aqui caberia uma ação civil pública. Eu tenho as provas. Aí o defensor público ou o promotor vai analisar aquelas provas. Se tiver dentro das condições da ação, respeitando a Lei 7.347 de 85, ele pode elaborar uma ação judicial, que é uma ação civil pública na defesa dos interesses coletivos e difusos dentro de determinada situação. Beleza? Estamos, então, dentro dessa sintonia, tá? Agora vamos passar aqui para as questões de concurso, e aí nós vamos debater, tá? E vocês vão entender como isso também funciona nos concursos públicos. Então, aqui eu tenho uma prova da Banca da Consultoria Público-Privada, do Instituto da Consulpan, prova do Instituto Consulpan, Prefeitura de Viana, auditor fiscal de meio ambiente, área de engenharia ambiental. A pergunta é a seguinte: quando uma comunidade é atingida pelo rompimento de uma barragem, como foi o caso recente de Brumadinho, essa pergunta chegou para mim também na sala de aula, não com relação à ação popular, ação civil pública, mas sim com relação a outro conteúdo. Brumadinho, os responsáveis podem ser condenados a reparar financeiramente os danos morais e materiais da coletividade atingida. Esse tipo de ação também pode ser movida com o objetivo de obrigar o réu a corrigir o ato praticado. Nós falamos de ato praticado porque é um ato movido por uma ação humana, tá? Praticado, ou, no caso de omissão, a tomar determinada providência. Para que isso ocorra, deve-se dar entrada na justiça em uma ação civil pública, ação popular, ação penal ou ação civil coletiva. A opção é a ação civil pública. Nós estamos estudando ação civil pública e nós vimos que esse tipo de rompimento de barragem de Brumadinho atingiu a toda a coletividade. Então, nós temos toda uma classe que teve seu direito violado, está dentro dos requisitos da lei especial, da lei específica de ação civil pública. Então, nós temos os direitos difusos presentes nesse caso, e aí, através de ação civil pública, que pode ser ajuizada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, ou por alguma associação, na forma do artigo 5º daquela lei que nós acabamos de ler, da lei especial. Beleza? E agora, com relação à CESP, que foi uma prova de assessor jurídico, tá? Centro de Seleção e Promoção de Eventos da UNB, na área do direito, no ano de 2021. Tá? Ação civil pública por dano ao meio ambiente, seja coletiva, seja individual, independentemente da natureza do pedido, obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e limitado, pois é fundada na teoria do risco integral. Como é que a gente vai matar essa questão, né? Quando se fala de ação civil pública por dano ao meio ambiente, automaticamente nós temos a ligação da teoria do risco integral, tá? O que já é pacificado pelo STJ. Que eles falam no STJ que os danos ambientais são regidos pela teoria do risco integral, porque coloca-se aquele que explora atividade econômica, tá? Na posição de um garantidor de preservação ambiental, e esse é considerado como responsável pelos danos vinculados à atividade. Nós acabamos de ler aquela questão do acidente de Brumadinho. Ali é aplicada a teoria do risco integral. Então, se você fala de dano ao meio ambiente que causou dano à coletividade, nós falamos que aquele tipo de ação é uma ação civil pública, porque nós identificamos tanto que atingiu a coletividade, o direito difuso e ao meio ambiente. Então, se tem violação contra o meio ambiente, automaticamente você liga a intenção à teoria do risco integral, assim como o entendimento do STJ, onde qualquer tipo de violação ao meio ambiente já se assimila à teoria do risco integral. Então, essa opção, ela é correta. Então, o certo seria marcar ali aquela C de correto. Tá, beleza, pessoal? Então,
vamos ficar por aqui. Fechamos o comentário sobre ação civil pública. Minha missão de diferenciar a ação popular de ação civil pública já está cumprida. Quem assistir esse vídeo até o final, ou o início, e quiser trocar uma ideia comigo pessoalmente na faculdade, fique à vontade, que eu vou subir. Se quiser, eu posso subir um outro vídeo comparando dois tipos de ação juntos, botar uns slides aqui, apresentar e falar, olha, ação popular cabe aqui, ação civil pública cabe aqui. A gente pode debater mais questões de concurso aqui para você ficar bem inteirado do assunto, tá certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos mais uma vez, né? Vamos continuar estudando, o conteúdo diário vai estar subindo. Se você não tiver na comunidade, estiver acompanhando esse vídeo por aqui, pelo canal, veja o contato aqui da descrição do vídeo, solicite a tua inclusão na comunidade, se inscrevam no canal e ative o sino, tá ok? Um abraço e até a próxima, e vamos para cima.